Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é A Canalização dos Cristais, Parte 1. Ela foi dada em Monte Ida, Arkansas, Estados Unidos, em 7 de junho de 2016. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Estamos em um lugar muito especial para aqueles que estão ouvindo e que não estão aqui. É na natureza, é em Gaia e é belo. O vento está soprando suavemente. Estamos em um lugar que é conhecido por suas propriedades cristalinas. Neste momento, vocês o chamam Monte Ida, em Arkansas. E eu quero falar sobre vibrações. Vocês acabaram de ouvir de Alcazar. E a mensagem é a mesma. É sempre a mesma. Quantas vezes nós dissemos essas palavras para vocês? Fique em silêncio e saiba que você é Deus. Será possível que há coisas que vocês podem sentir se vocês saírem do caminho? Eu quero falar sobre algumas delas. E isso me levará para a terra onde vocês estão e porque ela é o que ela é. Meus queridos, percebam, alguns vão para museus de arte, permanecem diante de uma foto e choram, diante de uma pintura e choram, diante de uma escultura e choram. E eu quero perguntar por quê. Você já considerou por quê? Será que talvez seja a sacralidade das formas que você está vendo, ou capturado com a lente, ou então criado em uma escultura ou colocado numa tela, que tem uma vibração ou uma energia que entra em você? E todas as vezes que isso acontece, a pessoa que está chorando está fazendo isso em total e completo silêncio. Ela deixa ir. Estão aliadas com o artista, com o fotógrafo. Estão vendo e sentindo algo que é totalmente diferente daquilo que você chama realidade. Eles então olham para uma tela e choram com a beleza. Vocês já viram isto? Estou falando sobre coisas que estão em 3 dimensões, querido humano. O que é que acontece? Cada músico sabe que há alguns tipos de músicas muito especiais que parecem ocorrer magicamente, talvez sejam até canalizadas. Quando as melodias estão corretas e a sonoridade está perfeita, todos simplesmente param e ouvem. E então estarão chorando em silêncio. E vocês sabem disso. São vibrações. Vocês sempre souberam sobre isso com relação à música. E eu pergunto, o que é realmente o que é? Que criaria emoções e sentimentos e conversaria com vocês através de um meio como este. E vocês precisam ficar em silêncio, não é? Vocês não podem competir com a música para apreciá-la, não é? Eu quebrarei essa canalização em 4 sessões. Cada sessão será completa em si mesma. As outras 3, que não são esta, também estarão disponíveis
para todos ouvirem. Aqueles que estão nessa canalização ouvirão esta ao vivo e as outras 3 vocês poderão ouvir mais tarde. Eu quero falar sobre onde estamos. O que é, meus queridos, com relação à cristalina? Especificamente sobre cristais de quartzo que falam com tantos neste planeta. Agora, se você conversar com aqueles que são geólogos ou meus favoritos, os físicos, eles falarão sobre o cristal de quartzo como algo que retém vibrações. E isto pode ser provado. E isto é algo com que vocês podem contar. Vocês têm uma rocha, se quiserem chamar assim, que cresce de determinada forma, se quiserem chamar assim, e que pode sustentar frequência, armazenar frequência. Agora, esta é a propriedade física dele, mas não é a propriedade metafísica de forma alguma, é? Você já esteve em um lugar onde você teria talvez uma sessão como esta? Talvez você tenha tido aquilo que nós chamaremos uma meditação. E você entrou em um lugar onde havia cristais gigantes e todos vocês reuniam-se ao redor dele e havia aquele silêncio devido à própria aparência do cristal. E então o que vocês fariam? Vocês ficam em silêncio. Então, haverá aqueles que dirão que podem sentir o cristal, podem ouvi-los. Alguns dizem que eles conversam com eles. O que está acontecendo? O que realmente está acontecendo? E é sobre isso que eu quero falar agora. Uma velha alma, um trabalhador da luz, alguém que é metafísico, tem estado no planeta por muito tempo. A idade da sua alma corresponde com algo mais que está acontecendo. Há um avanço de sensibilidade esotérica. Em palavras simples, vocês sentem energia. Como pessoas comuns poderiam sentir uma imagem, ouvir uma música e sentir algo. Isso poderia disparar suas emoções de certa forma. Isso faz a mesma coisa com o cristal que tem vibrações. Agora, a grande peça faltante neste ponto é o que vocês estão sentindo. Por que você entraria em um lugar para meditar e sentiria a beleza da natureza e todas as coisas em frente ao cristal de quartzo que simplesmente vibra? Ele está cantando? Ele está pintando? Oh, não. Ele está transmitindo. E vocês, meus queridos, são receptores. E então, a maior coisa que podemos dizer a vocês agora tem a ver com a mudança. Vocês sentem os cristais, vocês amam os cristais, vocês têm eles ao redor, mas vocês não sabem realmente o que eles estão dizendo, não é? E agora, de repente, vocês sabem. Se nós pudéssemos falar sobre isto em metafísica, nós agora lembraríamos a vocês onde vocês estão. Para poder fazer isto, faço uma revisão. Biólogos ainda não encontraram a peça faltante. Vocês sabem disso, não é? Por que é que um ser humano tem 23 pares de cromossomos, quando toda a evolução abaixo dele tem 24? Em outras palavras, algo aconteceu para dar a vocês 23. Vocês não vieram de nada que já foi estudado na biologia neste planeta. Vocês se deram conta disto? Vocês têm 23. Nada tem 23, a não ser vocês. A história da criação, as mitologias, da maioria dos sistemas espirituais falam sobre Deus descendo, dando à humanidade a escolha, a disponibilidade
para ver finalmente a fonte e a luz e a escuridão. Isso foi recente. Tão recente quanto 200 mil anos atrás, a história da criação de humanos como vocês começou. Não a biologia, a consciência, o Deus interior é novo. Você realmente se importa como isso aconteceu? Você quer ter as minúcias do que os anjos podem ter feito? Ou talvez alguém mais? Que era tão sagrado quanto. E nós dissemos, eles são os pleiadianos. Será possível que esta galáxia, que tem bilhões de anos de idade, poderia ter vida que existiu por milhões de anos em sociedades muito acima de vocês, com planetas graduados, que se tornaram vivos, que mudaram, que conhecem Deus, que se aliaram com a fonte central. Você acredita na fonte central? Será possível? Querido ser humano, você tem estado aqui por um curto período de tempo, um período de tempo tão curto, que há outras sociedades, civilizações que já estiveram aqui milhões de anos, em outros lugares, nesta galáxia. E eles vieram para semear vocês com aquilo que eles tinham. E eles olharam para esta época, profetizaram esta época, no meio da precessão dos equinócios. O bamboleio de 26 mil anos desse planeta, exatamente no meio dele. Se vocês sobrevivessem, a profecia dos antigos, se vocês sobrevivessem, então muitas coisas aconteceriam. A mudança seria acompanhada por um despertar de Gaia, de uma forma que nunca aconteceu antes. Meus queridos, vocês estão naquilo que nós descrevemos como um nodo neste planeta. Ele tem um nulo correspondente a 24 deles. E este nodo é cristalino. Deixe-me continuar. Se vocês estudaram os nodos e os nulos do planeta, você saberá que a maioria dos nodos e nulos, na verdade, tem uma ênfase. Alguns deles são montanhas. Alguns deles são muito altas. Na verdade, lugares intocáveis onde vocês não podem chegar. Não este. Ou será que é? O Monte Ida, na verdade, não é uma montanha. É o nome de uma área. Ou será que é? Agora, vamos falar sobre isto. Vocês estão sobre um dos maiores depósitos de cristal de quartzo do planeta. Quando eu falo de um dos maiores, alguns considerem o maior a um que é muito maior. E isso está sob a água e vocês não encontraram ainda. Mas este é aquele no qual vocês estão, onde os humanos podem chegar. E há um motivo, e eu direi, é uma montanha. É uma montanha de cabeça para baixo. É uma montanha muito alta, profundamente dentro desse planeta, meus queridos. É uma montanha cristalina de cabeça para baixo. E isso fala com a rede cristalina desse planeta, já falamos sobre isto. A próxima parcela será como este nodo fala com a rede cristalina, que na verdade não é física. É isto. Não, este é. Mas a rede cristalina é esotérica, é metafísica. E, no entanto, este nodo conversa com ela de forma muito clara. Sobre o que vocês acham que eles conversam? Eu tenho algumas perguntas para vocês ponderarem. Que mensagens os cristais estão dando a vocês? Será possível que um cristal pode ser um catalisador de informação que você precisa ouvir, que é pessoal, para você? E como isso funciona? Como você pode pegar um cristal, levar para casa, colocar nela e começar a falar sobre o que você deveria saber? Como seria isto? Eu quero falar sobre isto. Será possível que as estruturas cristalinas, neste momento no planeta, poderiam ter um sistema de lembrança multidimensional? E se sim, o que eles diriam a vocês? Será possível, neste ponto do tempo,
que os cristais de quartzo poderiam chamar vocês de tal forma que vocês poderiam reconhecer, levá-los para casa, e eles diriam a você o que você precisava saber. Isso é tão nova era quanto pode ser. Eu quero dizer algo, meus queridos. Há verdade em todas estas coisas. E as velhas almas que estão aqui, que têm cristais por toda a sua vida, que conversam com eles, estão sorrindo. E saiba, vocês são sensitivos energeticamente. E essa sensibilidade que vocês têm permitiram a vocês sentirem estas rochas vivas. Elas são benevolentes. Última pergunta, sobre a qual também falaremos em um momento futuro. A lembrança em um cristal pode ser mudada? Vocês podem apagar o que está lá e reprogramá-lo. Vocês podem literalmente mudar uma lembrança que ele teria e você assume. Eu quero que você reflita sobre essas coisas, porque é parte do que nós chamaremos a informação depois da mudança. Há um motivo para este nodo. Os pleiadianos estão usando isto como uma energia de aceleração para o despertar. Um despertar acelerado. Não é um mistério ou um acaso que os donos desta terra sabem destas coisas, sentem estas coisas. Vocês acham que isto é um acaso? Você acha que ele é apenas um mineiro? Converse com ele. Veja o que ele pensa. Tem havido um alinhamento cuidadoso dos indígenas que costumavam viver nessa terra, à sua guarda, a vocês estarem aqui durante a mudança, os cristais saindo da montanha aqui. Essa é a extensão da lição de hoje. Vocês estão em um lugar muito especial. A energia está mudando, está começando a conversar com vocês de forma multidimensional. Há uma montanha chamada Monte Ida abaixo de nós e que é muito alta. É muito metafísico para você? Eu sei quem está aqui. Há aqueles aqui que não vieram para ouvir isto. Nós não podemos fazer nada. Eu direi algo a você. Você não pode não saber daquilo que eu acabei de dizer a você. Você pode rir disto, mas não há uma tecla de delete em seu cérebro. Isso poderá se mostrar para você novamente algum dia. E você ficará contente de ter ouvido aqui. A lição continuará. Não é um acaso que qualquer um de vocês esteja aqui. É quase como se estivessem sentados sobre uma jazida. E ela conversa com vocês. Eu quero que você sinta as boas-vindas da Gaia à velha alma que está aqui. Uma verdadeira boas-vindas. E assim é. Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é A Canalização dos Cristais, parte 2. Ela foi dada em Monte Ida, Arkansas, Estados Unidos, em 9 de junho de 2016. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Esta é a segunda vez que nós viemos diante de vocês neste lugar mágico. Fazendo uma revisão, este é de fato um mágico nó cristalino. E a mensagem hoje, a segunda em uma série de 4, é complexa. E, portanto, vamos lentamente.
Há muitos de vocês aqui que não necessariamente estão interessados na minúcia e não necessariamente ouviram as outras mensagens. Talvez seja a primeira vez que você se coloca nessa energia da canalização. E então, eu me dirijo a você primeiro. Meus queridos, esta é uma oportunidade para vocês sentirem o amor do Espírito. A fonte criativa está aqui. E sem quaisquer palavras, você pode sentir o amor e a compaixão por você. Não há agenda. Você pode sentar-se nesta energia e ter uma cura, se quiser, por conta própria. Não há instruções, não há nada a fazer. Alguns outros estão muito investidos na informação e querem mais. Eles querem saber as minúcias. O que é sobre a energia cristalina, o que está acontecendo no planeta? Como isso se encaixa em sua vida? É uma canalização complexa. Ela não precisa ser. Mas a visão tendenciosa da humanidade, que é simplista, frequentemente cria um quebra-cabeças quando não precisa haver um. Portanto, vamos começar com uma premissa e vamos desenvolvê-la. A premissa é esta. Vocês estão aqui em um nodo cristalino físico. A montanha abaixo de vocês contém muito mais do que até mesmo os geólogos suspeitam. Ela desce profundamente profundo. Eu disse isto porque é uma montanha que está de cabeça para baixo. E, portanto, surpreenderia até mesmo aqueles que são experts. Quanto há aqui. Isto afeta o planeta especialmente metafisicamente. Mas isto é físico. E os atributos dos cristais de quartzo físicos falaremos mais daqui a um momento. A segunda coisa que discutiremos, que é total e completamente separada do físico, é a rede cristalina do planeta, que não é física, é completamente esotérica. É uma rede energética que tem o nome cristalina, devido ao seu atributo de lembrar-se. Portanto, vamos separar estas agora e para sempre nesta discussão. Os cristais de quartzo para os quais vocês olham, que vocês mineram, com os quais vocês trabalham hoje e que falamos sendo o próprio nodo, é físico. A rede cristalina do planeta não é. É invisível, mas nós a chamamos de rede cristalina devido aos atributos de lembrança. Portanto, vamos retornar ao físico apenas por um momento. Eu quero que você observe algumas coisas que são interessantes desde o início dos tempos. Vocês adoram cristais, não é? E já dissemos isto ontem, mas vamos aumentar. Todas as vezes que um cristal de quartzo, é retirado do solo, e toda vez que é um trabalhador de energia que sente algo, é algo benévolo. Todas as vezes. Quantos bilhões de cristais há neste planeta que são levados para casa para que eles possam desfrutar dele, envolvendo-os, talvez em cada sala de sua casa, se forem sensíveis. Por que vocês fazem isso? E a resposta é porque cada simples cristal, se ele conversa com vocês, se você sente sua energia, ela é benévola. Você nunca retira um cristal do solo e ele vem e diz: há destruição à frente. Quais são as probabilidades?
Quais são as probabilidades de um fenômeno geológico que cresce no solo com o tempo e que vocês colhem como ser humano e que dá a vocês benevolência? Há algo acontecendo aqui. Não pode ser uma casualidade da natureza. Você nunca vai a uma loja de cristais onde eles organizam os cristais de acordo com bom e mal, escuridão e luz, perdição e alegria. Cada simples cristal, não importa que tipo seja, ou os atributos que ele pode ter, que são geológicos, eles são benévolos. Eles cantam para vocês, alguns conversam com vocês, alguns simplesmente permanecem lá e vocês querem meditar ao redor deles, porque te fazem se sentir bem. Ele tempera a energia para que possam fazer um melhor trabalho. Pensem sobre isto. Nos últimos anos, vocês até mesmo começaram a categorizar os cristais metafisicamente. Vocês já ouviram falar sobre o cristal lemuriano? Agora, de acordo com o dono desta terra, um cristal lemuriano não é uma denotação geológica, é uma denotação energética. E não é interessante o nome que vocês escolheram? Lemuriano, cristal lemuriano. Por que isto? E o motivo, meus queridos, é porque um trabalhador de energia e uma velha alma, até mesmo que possam discordar o que e onde foi a Lemúria, é um conceito de um início original. Portanto, a humanidade está até mesmo começando a despertar para um novo potencial do que os cristais estão tentando dizer. Um cristal lemuriano, a propósito, pode ser identificado de acordo com o guardião da Terra por aquilo que é físico, e, no entanto, é uma designação esotérica. Vocês estão perto de compreenderem um pouco mais sobre o que eles estão tentando dizer a vocês. Todos eles são benévolos. Cada um deles, desde o menor até o maior. Em alguns momentos, muitos de vocês entrarão em um veículo e irão para onde está a escavação, onde vocês poderão caminhar, onde vocês poderão literalmente se relacionar com eles no solo. Isso é especial. Vocês encontrarão alguns. Vocês poderão até devolver alguns. Por que vocês fariam isso? E a resposta é: alguns têm mensagens diferentes. Alguns têm donos diferentes. Que tal isto? Eles se aliam então com a consciência de um ser humano individual? Agora, eu preciso dizer a você sim ou não para um grupo como este? Eles chamam vocês. Há muito mais cristais do que há humanos. Então, muitos podem chamar de formas específicas. Uma ideia deliciosa. O que traz vocês aqui é o que põe um sorriso em sua face quando vocês olham para eles. Este é o cristal que é físico. Eu quero que você se lembre desses atributos. Agora, conforme falamos sobre aqueles que não são físicos, que são o que nós chamamos de atributos da rede cristalina. E então, nós descreveremos o relacionamento entre o nodo físico aqui e o esotérico e invisível, que é a rede do planeta, chamado cristalina. Lembre-se, um é físico, o outro não. O que é a rede cristalina? Nós já ensinamos, já descrevemos, mas aqui, neste nódo, é onde tudo se reúne. Eu quero dar a vocês uma história, para que vocês possam realmente compreender para que é a rede cristalina e o que ela faz e como funciona. Imagine,
Nesta mesma terra, imagine uma batalha. Frequentemente são irmãos contra irmãos. É a guerra civil. Imagine que você está nesta guerra e você é um soldado. E você não é um guerreiro. Provavelmente é um fazendeiro. Você recebe uma arma, você representa uma ideia. Você é colocado no campo de batalhas, recebe um uniforme que provavelmente não se encaixa. Alguns de vocês usam sapatos, outros não. Imediatamente na batalha, a bala encontra sua marca e você sabe que está mortalmente ferido. Você cai no chão. Eu quero dizer algo a você. Todos os homens e mulheres morrem de forma diferente. Mas há uma coisa que vocês têm em comum. Naqueles últimos momentos da morte, vocês esquecem-se da batalha. Vocês não se importam quem vence. Você sente o sangue partindo, a força vital indo embora. E é verdade o que eles dizem. Que a alma e o cérebro cooperam para desacelerar as coisas por um momento ou dois. E aquilo sobre o que você pensa não é sobre a batalha. Seus ouvidos não ouvem mais. Meu parceiro está se relacionando com isto. Seus ouvidos não ouvem o barulho da batalha, os gritos e as armas. Ao contrário, vocês ouvem sua mãe. E o amor assume. Não importa o que eles dizem nos últimos momentos da morte. O amor e a compaixão vencem. E mesmo que você esteja ferido, mesmo que sua boca possa estar reclamando, a sua alma e seu cérebro estão assumindo. O sorriso de sua mãe, seus irmãos e irmãs, talvez de seu parceiro ou parceira. Há drama lá. Uma morte que ocorre e então tudo está em silêncio. E nesses campos de batalha dessa guerra civil, há dezenas de milhares dessas histórias. Agora eu quero perguntar algo a você. Ser humano, agora, hoje. Alguns de vocês entraram naqueles campos de batalha porque eles foram preservados como monumentos do que colocou este país em uma atitude que ele tem hoje. E se você for sensível e você entrar naquele campo de batalha, pergunta, você sentiu ou sente algo? E alguns de vocês dizem, sim. Alguns de vocês ficam desconfortáveis, porque o seu registro acástico está começando a revelar coisas. Alguns de vocês que não tiveram uma experiência lá, sentiram a si mesmo. Pergunta, para que você pondere o que está acontecendo, que faça com que você sinta alguma coisa. A Terra tem uma memória? É um playback? Você aperta um botão, você vê um vídeo? E a resposta é, na verdade, sim. É isso que a rede cristalina faz. Ela se lembra das coisas mais dramáticas da história que aconteceram. Não apenas nos campos de batalha. Estou falando sobre o que vocês chamariam o continente americano, aqui agora. Eu quero falar sobre isto. Brian, por que você não fala sobre os indígenas da área na América? Eu direi algo. Primeiro, não havia muitos deles. Em segundo, eles estavam aliados com a terra. Eles conheciam Gaia. Antes deles confrontarem aquilo que foi a influência europeia, eles estavam em casa com Gaia. Não havia muitos dramas. A rede cristalina era quase neutra. Eles sabiam sobre as energias dos ancestrais do norte, do sul, o leste e o oeste. Não, estamos falando sobre vocês. Eu quero falar sobre a sua linhagem.
Mulheres, ouçam, porque isso está em seu acástico. Se você está aqui como uma americana, isso está em seu acástico. Ouça. Imagine uma jornada que pode ter durado anos, onde você vai do leste para o oeste, e onde era tão comum vocês terem filhos que vocês perderam. Era tão comum que vocês perdessem mais filhos do que conseguiram manter. Eles ou morriam no nascimento, quando você estava sozinha ou com ajuda, ou logo após. Você sabia que as mulheres caminhavam ao lado das carroças? Elas não subiam nas carroças. As carroças precisavam ser preenchidas de coisas. Vocês sabem disso, não é? Todos que faziam a viagem caminhavam. As mulheres, para elas era especialmente difícil, pois elas estavam grávidas e elas não paravam. Enquanto eles estavam tendo os filhos, vocês perdiam muitos. Eu quero dizer, a terra está cheia de pequenas covas que sem nomes. Era tão comum. Mulheres, vocês nem mesmo deram nomes às crianças até que tinham 3 meses de idade, porque vocês não sabiam se vocês as manteriam ou não. Isso está em seu acástico, isso está na rede cristalina desta terra. Agora, o que isso diz a vocês? Muitas coisas. Em primeiro lugar, a terra tem memória. Esta é a rede cristalina. Se você olhar para este mundo, o que definiu a humanidade como vocês a conhecem hoje? E a resposta é guerra, sofrimento e drama. É isso que define. Isso define você, define a Europa, a América do Sul, em todas as partes. Onde quer que se esteja e com os idiomas que se falam, tudo tem a ver com a guerra. As coisas mais profundas que sentem conforme caminham por aí tem a ver com sofrimento. E, meus queridos, esta é a lembrança da rede cristalina. Agora, a rede não criou o sofrimento. Ela só se lembra dele. E esta é a função da rede. Ecoar a natureza humana, prover uma linhagem de lembranças para alimentar o acástico. E é por isso que nós sempre dissemos, aquilo que a consciência faz permanece no planeta. De repente, vocês têm uma mudança. E a mudança que vocês têm em 2012 é aquela que foi dada por quase todos os antigos do planeta. E de repente, este nodo se torna ativo. Este nodo é físico. E o que eu disse a vocês sobre os cristais? Eles são benévolos, há um motivo. Eles têm esperado por todo este planeta. Eles dão a vocês mensagens que vocês desfrutam, que vocês sentem. E de repente, eles têm uma mensagem grandiosa, porque eles estão começando a acelerar a rede invisível com informação benévola que irá temperar todo o sofrimento, toda a guerra, e começará a reescrever a rede cristalina. Eu direi quais são as mensagens para aqueles que são sensíveis o bastante para ouvir, compreender um cristal à sua frente, em sua beleza, em sua transparência. A mensagem é difícil. É a reescrita do futuro. Reescrevendo o futuro. Começa a dizer a vocês sobre um futuro que vocês não conhecem. Nós chamaremos de história futura, porque quase cada simples alma antiga carrega uma visão tendenciosa de lembrança que diz que vocês estão condenados. Olhem para seus filmes, vocês estão condenados.
Todos os contadores de história, as melhores histórias que surgem, são aquelas que vocês têm porque estão condenados. Falam sobre os dias após a guerra. Mostre-me os filmes, as histórias, os livros que falam sobre um novo planeta, onde não há nenhuma guerra, que falam sobre os quebra-cabeças que podem estar lá, sobre a benevolência, a compaixão, a beleza. Eles não estão em lugar nenhum ainda, mas eles estarão. Porque quando a rede for reescrita por este nodo no qual vocês estão, e a aceleração que está vindo, seus cristais começarão a falar com vocês e eles dirão: você não tem nenhuma ideia de onde está indo. É belo. Reescreva aquilo que você considera ser o seu futuro. Ouça, isso é tão poderoso que pessoas pré-cognitivas, aqueles que sentem o futuro, ainda estão sentindo um velho futuro. E repetidamente eles darão a vocês informações dizendo que isto é horrível, e isto é horrível e vai acontecer. Eles só estão captando aquilo que já foi, não o que é. É por isso que esse nodo está trabalhando como está trabalhando. Mais uma coisa. Muitos americanos, não os nativos, aqueles que vieram nos últimos 200 anos, muitos deles dizem: nós, na verdade, não temos nenhum ancestral. Querido Cryon, como nós podemos honrar os ancestrais quando nós não temos nenhum? Nós somos de todas as partes. Deixe-me redefinir seus ancestrais americanos, aqueles no campo de batalha, as mães caminhando ao lado das carroças, as famílias que não conseguiram, aqueles que conseguiram. Vocês podem ter ancestrais de apenas 200 anos de idade. Estes são seus ancestrais. Estes são aqueles que formataram a rede e a lembrança que vocês têm. Uma das coisas mais controversas que eu posso dizer a vocês ao encerrar é que estes episódios na rede cristalina invisível têm tanto impacto para alguém que é sensível, até mesmo para pessoas não tão sensíveis, que se algo incomumente trágico acontece em uma casa, aquela energia particular permanecerá lá, frequentemente, até mesmo depois da casa ter sido destruída. Vocês chamam isso de fantasmas. É um sistema de playback da rede cristalina. Em uma certa data, uma certa época, uma certa frequência, vocês podem medi-lo, instrumentos verão isso, às vezes vocês verão. A diferença entre um fantasma e o que vocês podem chamar de algo mais, que tem energia, é que este episódio particular, você não pode interagir com ele, ele não fala com você, ele simplesmente toca e toca novamente e toca outra vez. Ninguém está aprisionado, não há entidades ali. É um vídeo esotérico. E você pode contar com isso. Vocês podem preparar seus instrumentos, suas câmeras e capturar. Esta é a rede cristalina. A propósito, quando se trata de coisas que fazem barulhos à noite, vocês não têm nenhuma ideia do que estão vendo. Nenhuma. Os humanos categorizam tudo isto em uma única coisa: incomum. Algumas delas são físicas, outras são normais. Chegará um momento quando vocês rirão de si mesmos por terem medo de algo que era belo. E então vocês compreenderão, algum dia, quando puderem ver coisas multidimensionais, exatamente o que está acontecendo. Isso é o quão poderoso, quão poderosa a rede cristalina é. Querido Cryon, você está me dizendo que quando se reescreve essa rede a partir desse nodo, mesmo estas coisas poderão mudar? E a resposta é: elas mudarão. Vocês começarão a ver isto. Assombrações que não acontecerão mais. Energias que não poderão mais ser sentidas, onde coisas trágicas aconteceram, onde pessoas morreram. Flores crescerão onde nunca cresceram antes. O sol sairá
em lugares escuros. Esta é a predição do planeta depois de 2012. É o motivo para este lugar. Sempre esteve aqui esperando. A mensagem para vocês, especificamente, reescrevam seu futuro. Agora, os cristais em sua casa e todo ao seu redor não são apenas benévolos. A mensagem é clara. Você tem uma visão tendenciosa de condenação? Limpe isto. Porque você não chegará àquele futuro que está lá quando você está sempre esperando o outro sapato se encaixar, quando você está sempre esperando algo ruim. Qual é a sua visão tendenciosa sobre a sua vida? Qual é a tendenciosidade com relação à sua idade? Tudo isto pode ser reescrito. E este é o lugar que fará isto. Se você é capaz de ir para a mina hoje, ouça. Haverá alguns conversando com você. Mais do que apenas me leve para casa. Eles dirão, nós esperamos milhões de anos por você. Leve-me para casa. É um pouco diferente. E assim é.